Existe algo a ser esclarecido com respeito a um certo tipo de comunicação. Aqui chegam muitas cartas por dia. Ontem chegou uma carta de 9 páginas e há outras maiores, mais longas. E as pessoas ficam aguardando resposta. Então, por isso é que nós teríamos que esclarecer quanto a um tipo de comunicação que existe. Num certo tipo de comunicação, quando dois seres estão coligados, o principal chega enquanto a pessoa está escrevendo. Ela nem precisaria mais terminar de escrever, chegou. Se chega e a gente está impessoal, se a gente está neutro, se não há nenhuma resistência com relação ao que está acontecendo e ao que está chegando, a situação se transforma, a situação de quem está escrevendo. Então é como se a gente enviasse um material para uma espécie de laboratório dissolvente. Então, quando a carta termina de ser escrita, já aconteceu tudo. Se a pessoa que escreve observasse, já sentiria uma mudança de situação. E se ela relesse aquela carta no dia seguinte, viria que a maior parte do que está ali já não diz mais respeito a ela, que aquilo tudo ou acabou, ou então, se continua existindo, para ela não significa a mesma coisa. Então, na maioria das cartas não há nenhuma resposta a dar. Tudo já aconteceu enquanto a pessoa escrevia. Agora, nem sempre isso acontece assim. E às vezes a carta chega e ainda há um trabalho a fazer. Não ficou ainda tudo resolvido, como em certos casos. Então, enquanto a gente lê a carta, aquilo já é resolvido. Na hora que lê, não tem mais nada o que responder depois. Isto se as pessoas estão impessoais, uma com a outra. Como se a gente estivesse escrevendo para o todo. Como se a gente estivesse ofertando um problema ao único. E assim aquele que recebe deve estar nessa atitude. É claro que isto não é assim com todos os casos, e há pessoas que precisam de resposta escrita. Mas aí é só naqueles casos em que a resposta escrita vai tirá-los do ponto em que estão. Porque se não é para isto, nem neste caso se responde. Agora, se nesse processo faltou alguma coisa, então uma resposta pode suprir este ponto. Mas nem precisa se referir a tudo aquilo que a carta dizia. Às vezes uma pessoa escreve uma carta de 9 páginas e recebe um cartão postal, sem nada escrito. Foi muito, hein? Um cartão postal sem nada escrito, uma resposta concreta. E aquilo, naquele caso, tira a pessoa de um ponto e coloca no outro. Mesmo que ela não goste, não importa. O importante é que ela mude de ponto. É que ela fique em outra coisa. E se para ela ficar em outra coisa, ela precisa levar um choque destes, não importa. O importante é que ela entre em outra coisa, seja o que for. Porque aí é uma coisa nova e talvez algumas circunstâncias vão ajudá-la a tratar daquilo. Ou algumas coisas vêm em ajuda. Mas às vezes uma pessoa precisa ainda sair de um ponto e ser colocada no outro. Então aí há vários tipos de resposta. Uma vez uma pessoa indignada veio aqui e me disse: Fulana lhe escreveu com o coração aberto
e você lhe mandou um livro da mãe sem resposta. Aí eu disse, será que ela leu o livro da mãe? Isso é válido também para as cartas das pessoas que estão enfermas e que escrevem comunicando o que estão sentindo, pedindo coisas, mas cada caso é um caso. E aqueles que não recebem resposta, fiquem tranquilos e observem, porque já estão no outro ponto, já estão numa outra coisa. Bem, alguns estão perguntando, mas então para que escrever cartas? É uma boa pergunta. Quando você já está diante do assunto, ele já está sendo resolvido. E é muito importante a gente ter esses conhecimentos, porque há muitos seres enfermos, fisicamente distantes, há seres em situações terminais e que, se conhecessem estas coisas, viviam realmente rodeados de ajuda e rodeados de soluções, sem chamar ninguém, sem precisar de visita de ninguém. Mas conhecer estas coisas nem sempre quer dizer pôr em prática rigidamente, porque nem todos estão nesta sintonia. Então, às vezes, nós precisamos adaptar estas coisas a algumas circunstâncias, a algumas situações. Mas, em geral, seria isso. E o principal é a gente procurar viver, procurar agir segundo aquilo que a gente já sabe, segundo aquilo que a gente já compreendeu, porque aí a vida se torna mais simples e o espírito age bem rapidamente. E aqui uma pessoa diz que muitas vezes ela invocou a energia da misericórdia e algumas vezes isto não resolve. É porque quando a gente busca estas coisas, quando a gente se abre a estas coisas, trata-se só da gente se abrir, nada mais. Tem que esperar nada. O que atrapalha é você invocar a misericórdia e ficar esperando a resposta. Isto é que atrapalha. Aí entrou a mente. Aí começa um processo de luta, começa um processo de disputa com um certo mecanismo que é muito puro e muito simples. Então precisa pedir ajuda, estar receptivo e nada mais. Nada mais. Depois que você se abriu à ajuda, não precisa mais nem pensar no que você precisa, porque está resolvido, mas está mesmo. Somos nós que atrapalhamos, nós que destruímos tudo. Porque no momento em que você se abre para ajuda, é como a carta, a mesma coisa. No momento em que você se abre para ajuda, ela já está. Mas acontece que depois que você se abriu para ajuda, você começa a pensar se a ajuda veio, como veio, você continua pensando naquilo que estava em pauta, você volta aos estados anteriores o tempo todo. Então ali se trata de realmente se abrir, pedir ajuda e esquecer de tudo. Esquecer de tudo, porque aquilo já aconteceu. É você que reconstrói com a sua ansiedade, com a sua insistência, com a sua incompreensão e com a ignorância destas leis. Porque você pede ajuda, não tem como não vir. O cosmos é perfeito, é sábio, não tem como não vir. O que vem não era o que você esperava, isso é outra coisa. Não foi o que você conscientemente pediu. Então você pede ajuda para uma coisa e você recebe ajuda para aquilo que você realmente precisa. E aquilo para o que você pediu ajuda era uma quimera, era uma coisa que não diz respeito ao seu destino superior.
diz respeito à tua vontade humana, diz respeito ao seu engano. O que você pediu diz respeito à sua ilusão, à sua carga de ilusão. Então a resposta que você teve, a ajuda que você teve, você nem reconhece. Quando você pede ajuda, aquela força, aquela inteligência não está recebendo fatos concretos, está recebendo um apelo. E aquilo responde. Responde com a coisa correta. E aquilo que vem transforma as coisas. Você pediu ajuda, foi transformado. Recebeu uma energia de transformação. E se você, quando pediu ajuda, esqueceu do motivo pelo qual estava pedindo, você se limpou, aí você reconhece aquela energia que veio, você se transforma, porque você não estava ocupado com outras coisas. Você não estava ocupado em cobrar, ocupado em esperar pelo que vinha, não estava com a mente ocupada pensando naquilo que você já tinha entregue, porque se você entregou, você pensar significa trazer aquilo de volta. Aquilo chegou e você puxou de volta, porque você pensou naquilo, você cobrou. Então aquilo veio de volta, continua onde estava. E você não recebeu aquilo que lhe foi mandado em resposta, ou não teve consciência de que recebeu aquilo. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre cura dos corpos e cura da alma. São duas coisas diferentes, mas que podem se completar, que podem ir acontecendo ao mesmo tempo. A cura dos corpos decorre de nós termos fé na cura e decorre da nossa intenção de nós nos transformarmos. Então não adianta remédio, não adianta tratamento para os corpos se não há fé e se não há intenção de nós nos transformarmos. Porque os corpos têm alguma coisa a ser tratada, porque neles não está circulando a luz da fé e porque neles não está circulando uma transformação num certo ritmo. Então, para que um tratamento ou para que um trabalho sobre os corpos seja efetivo, precisa a fé e precisa a intenção de nós nos transformarmos. Senão é um trabalho paliativo. Daí surge uma harmonia, se nós temos fé, intenção de nos transformarmos, aí surge uma harmonia. E aquilo que é a nossa energia da vontade, aquilo que são as nossas intenções, vão se harmonizando com a nossa vontade maior. Se há esta harmonia, então a cura é efetiva. A cura é realmente estável. Isto é, não foi um tratamento paliativo. A cura da alma é uma coisa diferente. E claro que a cura dos corpos vai permitir que a energia da alma ou que a energia do espírito flua melhor pelos corpos. Mas a cura da alma é outra coisa. A cura da alma é uma limpeza que se deve fazer na periferia da alma, no corpo da alma, porque a alma também está dentro de um corpo. A alma tem uma forma lá no seu nível. E na parte externa desse corpo, na periferia deste corpo, estão agregadas várias substâncias negativas, involutivas, estranhas, que a alma foi recolhendo em todas as suas encarnações. Então, a alma começa a encarnar, ela começa a absorver
uma série de elementos, ou ela começa a produzir vários efeitos que ficam agregados do lado de fora do seu corpo, então a uma certa altura, o corpo desta alma fica coberto com uma capa de coisas que não deixam passar a luz da mônada, não deixam entrar a luz da hierarquia, como se aquilo estivesse encapado. Então a cura da alma é esta limpeza, é esta purificação da parte externa do seu corpo. Isto é a cura da alma mais elementar, a cura da alma mais grosseira. Quando a consciência do indivíduo apela para a cura, então a resposta pode vir em nível da alma, isto é, pode começar uma limpeza por fora deste corpo da alma, e isto é feito com irradiação de várias consciências curadoras, ou é feito por cura interior, no nível da alma, por aqueles seres que trabalham com cura, ou por consciências impessoais, já que trabalham com cura. Então isto é uma primeira cura. E isto corresponde à cura dos corpos aqui. Os corpos aqui estão sendo tratados de um jeito e o corpo da alma está sendo tratado de outro jeito. Mas isto pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que quando nós entramos num tratamento, se nós temos esta atitude espiritual, se nós nos lembramos que somos uma alma, se nós nos lembramos que a cura para nós está na fé, está na transformação, isto tudo libera a alma para fazer a sua cura. Porque o trabalho que ela faria aqui de curar os corpos e que ela não pode fazer, porque ela não tem luz suficiente ainda, para isso ela está encoberta. Então, com isto, a alma vai se aliviar muito. Então existe um trabalho de cura totalmente interno, que é este junto ao corpo da alma. E esse trabalho de cura interno pode estar articulado com este trabalho de cura externo, com este trabalho de cura dos corpos, de purificação, de limpeza, de harmonização dos corpos, se esta alma está encarnada. Ou se esta alma não está encarnada, o mesmo trabalho vai ser feito nos átomos permanentes dos corpos, que estão nos outros planos, nos planos imateriais. Em nível de personalidade, no nosso nível consciente, nós participamos desta cura muito ativamente quando exercemos o desapego, quando lidamos com as coisas e lidamos com as pessoas desapegadamente. Desapegadamente quer dizer sem querer nada em troca, sem querer ser compreendido, compensado, sem querer até ser notado. Então, isto tudo é uma atitude de desapego que pode facilitar muito esse desentranhar destas coisas dos corpos. E no nível da alma, enquanto esta cura está se processando, ela, como alma, invocará a energia da repulsão que a mônada lhe passa, que o espírito lhe passa. Porque a alma, que precisa de cura, está muito voltada para aquilo que ela está naquele momento vivendo. Então a alma está voltada para um determinado momento da sua vida e da sua encarnação. E ela precisa, a energia da repulsão, ela precisa desta repulsão que vem da mônada para se liberar desse estado hipnótico que ela está vivendo naquele momento. Porque a alma está no presente, então como se ficasse hipnotizada pelo que está acontecendo naquele momento. Precisa que a mônada envie esta repulsão para ela poder se liberar desta
concentração específica na qual ela está. A alma, então, está vendo este destino imediato e ali ela tende a se apegar. A mônada está vendo um destino muito maior. A mônada está vendo o destino total de todas as encarnações. A mônada está vendo não só o que se passou, o que está se passando, mas o que se vai passar com a alma. Então a mônada tem esta força, esta energia, esta possibilidade de mandar esta energia de repulsão para a alma se deslocar daquilo onde ela está naquele momento fixada. Então a cura vai se processando em diferentes níveis. E quando a mônada entra no processo de cura, se a cura não fica só nos corpos externos ou só no corpo da alma, mas se a cura vem também da mônada, se a mônada entra nesse processo, então aí pode começar a haver uma correspondência entre a sutileza do material dos corpos, do corpo físico, do corpo astral, do corpo mental, do corpo da alma. Começa a haver uma correspondência entre a sutileza desses corpos, desses materiais, e a luz interna, invisível, que está dentro de cada átomo. Então, quando esta cura começa a se dar em vários níveis, os corpos começam a se sutilizar. E aí começa a haver uma correspondência com a luz interna que está dentro destes corpos. Está havendo uma cura real, porque estes corpos começam a ser um reflexo daquilo que foi imaginado para eles, daquilo que é o desenho, o arquétipo segundo o qual eles foram criados. Então a cura não é só uma questão da gente manejar técnicas, da gente manejar forças, da gente lidar com energias. Isto tudo pode ajudar, isto tudo são mecanismos muito importantes que nós podemos lançar mão deles, mas o que realmente importa é todo este processo e que não tem nada a ver realmente com mecanismos externos. Os mecanismos externos e as coisas externas entram aí como uma ajuda. Como é que existe o dedo de Deus orientando os nossos destinos e, por outro lado, assistimos à destruição do planeta onde estamos? Então, por que o dedo de Deus não fica impedindo também a destruição deste planeta? Nós nunca temos o quadro total da verdade, da realidade, das leis, do destino das coisas. Então nós podemos perceber muito nitidamente que há uma guiança para nós, que nós somos guiados. E somos mesmo, porque nós encarnamos, desencarnamos, está tudo marcado, que não tem escolha. Está tudo marcado e coisas importantes da vida também estão todas marcadas. Então só não vê quem não quer esta guiança básica, esta coisa firme. Mas isso diz respeito aos nossos ciclos individuais. Então nós somos guiados conforme o nosso ciclo individual. Isto é um ciclo individual que está acontecendo em um planeta que está, por sua vez, em um ciclo planetário. Então nós, no nosso ciclo individual, podemos estar num momento de reconstrução. Então estamos sendo guiados para nós nos reconstruirmos, nós nos reencontrarmos, nós nos autorrealizarmos. Não é esse o momento do homem? Para isso que ele está sendo guiado. Esse é o ciclo dele, o ciclo individual. O planeta
está vivendo um outro ciclo. O planeta está vivendo um ciclo de juízo menor, de antagonismo entre certas forças. Então, pode muito bem ser que este ciclo planetário vá não exatamente para uma reconstrução neste momento, mas vá exatamente para uma outra situação. E o nosso ciclo individual dentro deste planeta é um ciclo de reconstrução. Esses ciclos podem não estar sincronizados como não estão. Agora, no nosso ciclo individual, neste momento, não sermos destruídos em certas coisas é muito importante. Para o ciclo do planeta, certas provas ou certas purificações podem ser muito atuais e muito necessárias. Um planeta físico com vida de superfície jamais poderá ter nesta superfície uma vida além de um certo desenvolvimento. Porque a própria vida de superfície num planeta físico tem limitações que não permitem que uma humanidade mais evoluída esteja ali. Então, pode ser que este planeta tenha que passar por certas transformações que, do nosso ponto de vista, são muito negativas e destrutivas, mas que não são. É a criação de um outro estado para que haja aqui uma humanidade mais adiantada. Quando eu estava lendo isto, me veio em mente o planeta Marte, que é um planeta ainda físico, e parece que estão encontrando vestígios de que lá já houve vida física semelhante à que existe aqui. Nunca igual, que isso não é possível, mas semelhante, na mesma linha. Então, como que o planeta Marte hoje não tem vida humana na sua superfície e tem uma humanidade mais adiantada do que a Terra? Para essa humanidade mais adiantada do que a Terra estar lá, num certo plano de Marte, precisou que a vida de superfície fosse varrida, terminasse. Isto dentro do ciclo de um planeta. Não sabemos se esse é o mesmo destino da Terra. A vida ser varrida da superfície assim como ela é hoje, para poder haver aqui uma humanidade mais desenvolvida. Não no plano físico e não na superfície, onde não é possível uma vida muito evoluída além de um tanto. Nós não sabemos estas coisas. Claro que se a humanidade, se o homem é um dos elementos de destruição da vida aqui na superfície, não cabe a nós estar destruindo a vida da superfície. Isto nem é coerente com o nosso ciclo individual, que não é destrutivo, que é um ciclo de construção, de criação ou de reconstrução para alguns. Então, dentro do nosso ciclo, nós temos que estar neste planeta, seja qual for o ciclo dele, de um ponto de vista evolutivo, construtivo e criativo. Porque este é o nosso ciclo. E mesmo que a superfície do planeta vá em outra direção, nós, como componentes positivos aqui, somos necessários. Eventualmente, para este ciclo planetário não ser mais agudo do que deverá ser, mas que tenham aqui elementos positivos, elementos criativos, que possam equilibrar o processo do planeta, que pode estar numa outra direção, o processo da superfície. Agora, se a superfície do planeta está passando por esta crise, por esta etapa destrutiva de certas formas e de certos elementos, o homem aqui não está nesta etapa. O homem aqui está sintonizado com outros ciclos maiores da própria humanidade, porque a humanidade não está só neste planeta. Então o planeta está passando por um ciclo que diz respeito ao ciclo dos planetas. E nós estamos passando por um ciclo individual que está dentro de um ciclo da humanidade como um todo, que está em muitos planetas, em muitos sistemas solares, em muitos universos. Enfim, nós não temos que estar muito identificados com o planeta em que estamos. Nós temos que estar identificados
é com o processo nosso, naquele momento, com o nosso processo individual, que é muito importante que se desenvolva neste planeta onde estamos. Agora, no que isto é importante, isto a nossa mente não pode alcançar no seu estágio atual. Mas se nós estamos em harmonia com tudo isto é, se você vê o reino vegetal sendo destruído, o reino mineral sendo destruído, o reino animal sendo massacrado, o reino humano sendo usado pelas forças involutivas e pelas hierarquias involutivas. Você tem que estar diante disto, consciente, harmonioso, sadio, porque aí é um componente que vai entrar neste equilíbrio. Mas que tipo de equilíbrio para o qual nós estamos colaborando, isto vai além da nossa capacidade mental de compreender. Podemos compreender isto internamente, interiormente. Compreender isto intimamente, mas sem explicação. Porque qualquer explicação que se dê aí, é a mente que está apresentando. E provavelmente não é exata. Então teríamos que estar aqui muito espiritualmente. Teríamos que estar muito coligados com a nossa capacidade intuitiva. A nossa capacidade intuitiva, o que nos diz? Olha, você está certo, no lugar certo, na época certa, no planeta certo, você está na vida certa. Isto é que a intuição nos diz. E aí você vai aprendendo a estar nesta paz, nesta harmonia, neste equilíbrio. E aí esta compreensão vai aumentando, você vai percebendo outras coisas e perguntando cada vez menos. Então existe um destino nosso individual, existe um ciclo planetário, que é do planeta, existe um ciclo do sistema solar, que é um ciclo maior, que nós podemos perceber e ter consciência mais ou menos, e que o planeta pode perceber mais ou menos, segundo o grau de consciência dele. Então aí estão muitos ciclos paralelos. E nós dentro de todo este quadro. E está totalmente indicado para nós, claramente indicado, que nesta etapa do planeta, em que o planeta está neste tipo de crise, que a presença da beleza, da harmonia e do equilíbrio é muito necessária. E como a humanidade da superfície não tem criado beleza, nem harmonia e nem equilíbrio, isto é necessário, vocês veem que os irmãos do cosmos saem de onde estão, de centenas de anos-luz de distância, e vêm formar figuras aqui na superfície, belas, harmoniosas, equilibradas, como estão surgindo em vários países. Tão grande é a necessidade de beleza, de harmonia e de equilíbrio aqui. E pelas fotos destes desenhos, vocês já devem ter visto em algum lugar, por aí vocês veem quanta necessidade de beleza, de harmonia, de equilíbrio, de perfeição, a ponto desses irmãos saírem de lá e virem materializar isto aqui, já que nós não criamos isto, que a nossa vida não é harmonia, que a nossa vida não é beleza, a nossa vida não é equilíbrio numa proporção suficiente. Então eles vêm fazer aqueles desenhos aqui. Mais claro não pode estar. E se a gente for observar aqueles desenhos que aquilo forma nos campos, se nós formos observar, nós vemos ali vários movimentos, movimentos de grupos de almas, movimentos de indivíduos, movimentos de raças. Ali há várias coisas representadas, várias coisas simbolizadas, sintetizadas em beleza e em harmonia. Realmente nos lembrando que a nossa vida deveria ser assim. Que a nossa emanação deveria ser esta. Isto é um trabalho individual.
porque não se pode esperar que a humanidade faça isto. Esta humanidade, neste estágio, faz o contrário. Mas cada um, individualmente, teria que não acompanhar este movimento desarmônico.